E como a gente já informou nesta edição, continuam as investigações sobre os problemas que atingem a terra Yanomami, na região amazônica. E um dos fatores que mais prejudica a vida dessa etnia é o garimpo ilegal. E sobre esse cenário e as possíveis soluções, a gente conversa agora com Carlos Bocuí, que é presidente do PROAM, o Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Bocuí, obrigada pela presença aqui no Jornal Jovem Pan. Boa noite. Boa noite, Lívia. Boa noite, Daniel. É um prazer estar aqui com vocês. Essa acusação, Bocuí, de que o garimpo ilegal, o avanço do garimpo ilegal nos últimos anos é feita por vários especialistas do setor. Quero te ouvir a respeito disso também. A própria ministra da Saúde, Nízia Trindade, que está coordenando uma equipe de trabalho que está lidando com a crise sanitária na região, também tem batido nessa tecla. Eu tenho um dado aqui para trazer para a nossa audiência. Um levantamento da ONG MAP Biomas mostra que de 2010 a 2020 a área ocupada pelo garimpo dentro de terras indígenas cresceu quase 500%. Quais são os danos que essa atividade proporciona para essas populações? Para que se tenha uma ideia, a extensão do desmatamento ilegal decorrente da atividade predatória ambiciosa, da mineração ambiciosa, é um elemento que chega a ponto de prejudicar as condições vitais da floresta amazônica frente ao aquecimento global. Porque o aumento do desmatamento nas áreas ambientalmente protegidas tem sido notório ao longo dos últimos anos. E aí nós temos vários elementos que necessitam de correção, que vai desde a fiscalização desses territórios, dos setores responsáveis do Estado, da União, da Polícia Federal, e, por outro lado, também de uma efetivação da política indigenista no Brasil, na medida em que esses territórios eles são ambientalmente protegidos e também são para proteger uma etnia, ou seja, tem que se ter uma visão antropológica, cultural, para abordar o problema. E um elemento que agora está ficando cada vez mais claro é que esse descontrole territorial se deu por conta de corrupção, ou seja, das vistas grossas que foram feitas pelo governo ao longo de anos. Presidente, queria tratar de uma questão para a gente ilustrar para a nossa audiência de que maneira essa atividade de mineração tão antiga e tradicional ali na região norte do país, mas sobretudo o garimpo ilegal acaba mexendo com o ecossistema a ponto de alterar, por exemplo, a condição da água, interferindo nos alimentos, o peixe, os legumes, as hortaliças. A questão sanitária, o problema sanitário, tem uma relação direta com esse processo? Há uma maneira de manter esse tipo de atividade nessa região sem que haja esse tipo de consequência, ou isso é impossível? A atividade minerária, principalmente ligada à extração do ouro, ela é altamente impactante na medida em que ela usa habitualmente mercúrio. Mercúrio é um metal pesado que, uma vez dentro de um organismo, seja de um pequeno peixe, de um plâncton do qual se alimenta o pescado, e depois ele serve de alimento para o homem. Então aí você tem uma transferência dessa poluição dentro da cadeia alimentar, chegando a ponto de uma intoxicação que é fácil de compreender. Quando se diz metal pesado, é justamente porque essas substâncias elas entram no organismo e, por ter um peso molecular alto, elas acabam não sendo passíveis de retirada do organismo humano. Então acabam se depositando e provocando intoxicações fortíssimas que atingem desde as funções cerebrais até uma intoxicação generalizada do organismo, né? E esse mercúrio, que é utilizado no garimpo, entra no Brasil em grande parte ilegalmente a partir da Bolívia, onde existe uma abertura para essa importação. Então, nós estamos falando aqui de um processo que ele vai além da Amazônia, ele vai até a necessidade de uma gestão dos diversos estados nacionais que compõem a Amazônia, para que você tenha uma política de prevenção à intoxicação por mercúrio. O mais adequado é o total banimento dessa substância química, para que ela não chegue à água e, consequentemente, leve aí uma contaminação da cadeia alimentar e também dos seres humanos. Nesse caso, a população indígena
fica muito vulnerável, porque ela tem limitados recursos da sua região ao seu abastecimento de água. Quer dizer, uma vez contaminado no rio, você acaba tendo a contaminação de uma população inteira. E aí tem todo um problema de saúde pública que se instala naquele local. Né? Então, a atividade minerária, ela tem que se livrar desse tipo de poluente, porque ele caminha a longas distâncias. Então, o banimento do mercúrio no mundo civilizado, moderno, é absolutamente necessário. Agora, Bocuí, é um problema histórico. Eu trouxe um dado do avanço em 10 anos gigantesco dessa atividade nessas terras Yanomami. Agora, tem como recuperar essas áreas? Existem ações que podem minimizar esses danos? Ações emergenciais que poderiam ser iniciadas amanhã, por exemplo? Eu tenho uma preocupação muito grande com a capacidade regenerativa que se possa ter com relação a ecossistemas atingidos por metais pesados, por exemplo. Né? É uma carga que fica difusa no ambiente, então você tem que prover água de diferente fonte para essa população. Você não pode utilizar a água contaminada para fazer um uso simples de banho, inclusive. Não é? Então você tem toda uma preocupação em dar condições de sustentabilidade para aquela população local, com que ela tem extrema dependência dos recursos naturais que a cercam. Né? Esse é um problema seríssimo. Além disso, você tem a presença, e isso queria insistir também, com relação à atividade humana da mineração. Então, o que acompanha a atividade humana é a violência, o aliciamento dos jovens, o estupro das mulheres, quer dizer, é uma atividade que acaba sendo uma selvageria dentro de uma determinada população que tem que ser protegida pelo Estado brasileiro. Não é? Então, esse tipo de violência, ele deve ser objeto de uma profunda investigação para que se corte os elementos que permitiram esse estado de caos, esse estado de desordem. Eu queria lembrar aqui, Lívia, que quando se diz em ouro, a gente sempre lembra da história da corrida do ouro, da febre do ouro, né? Não é um fato novo. Quando isso aconteceu na Califórnia, 30 mil indígenas foram exterminados pela corrida do ouro, né? Quando você tem situações similares, por exemplo, no México, com a questão espanhola da invasão junto aos territórios astecas, depois com Pizarro, junto aos maias, todo esse processo histórico demonstrou a devastação de povos originários em função da invasão do que, eu diria, do mundo dito civilizado, no sentido da sua ânsia, da sua busca por riqueza, por metal precioso. Né? E nós estamos falando aqui de volumes altíssimos financeiros dessa retirada. E queria também dizer o seguinte, quando se fala hoje de mineração na região da Amazônia, numa região como a Yanomami, nós estamos falando de uma barcaça de mineração cujo valor de uma montagem de barcaça chega a 2,5 milhões de reais. Quer dizer, não é qualquer tipo de equipamento, um equipamento pequeno, não é uma produção artesanal. Na verdade, você tem uma escala de produção e a necessidade de um investimento financeiro alto, o que nos leva ao crime organizado, a capacidade de investimento de dinheiro de paraísos fiscais, de dinheiro sujo, que acaba alimentando esse tipo de atividade. Né? Então, a questão do controle da mineração passa não só pela perspectiva do controle territorial, pelo monitoramento, por satélite, pela presença da fiscalização na região, mas também por cortar o fluxo financeiro que permite não só a prática da mineração, o uso desses equipamentos, mas também a retirada desse material depois levado para o exterior. Né? Então, pelo menos 50% que se sabe da produção minerária no Brasil, dessas situações de garimpo, elas são ilegais. Então, nós não estamos falando de uma escala pequena. Isso necessita realmente de um controle que, no momento, nós percebemos que ele inexiste, principalmente em terras indígenas. É preciso uma força-tarefa para combater esse problema em várias áreas. Muito obrigada, presidente, pelas informações. Seja sempre muito bem-vindo. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite. Até a próxima.